Pitágoras. O que você pode falar sobre os versos áureos ou os versos dourados de Pitágoras? Não vou achar o livro porque ainda não organizei minha biblioteca aqui. Mas o que você pode falar sobre esses versos dourados ou os versos áureos de Pitágoras? Então, pelos versos áureos, é que a gente percebe também uma afirmação que foi feita por Jâmblicos, filósofo neoplatônico do século II depois de Cristo, né? Uhum. Então, o Jâmblicos falava que na escola de Pitágoras haviam graus iniciáticos, né? E os próprios versos pitagóricos, né? Que na verdade eles são divididos em partes, tem a iniciação, depois tem e termina com a epifania, né? Quer dizer que é a vista do alto, né? A síntese do todo, né? São versos muito bonitos e traduzem toda a filosofia pitagórica, né? Então, eu li num livro que Pitágoras obrigava aos seus discípulos a recitar esses versos de manhã e à noite. Não é obrigava, ele aconselhava. Né? É diferente. Então, ele dava o aconselhamento porque, através desses versos, se compreende toda a filosofia pitagórica. Alguns dizem que não foi Pitágoras que fez esses versos, foi um seu discípulo chamado Lísias. E é muito bonito, pena que eu não tenho eles aqui para declamar, né? Mas também não. Mas quem gosta desse assunto pode procurar na internet, né? Os versos dourados de Pitágoras. Tem tradução, uma tradução belíssima de Guilherme de Almeida para a língua portuguesa. E outras traduções, né? Tem várias. Uhum. Eu estava falando sobre essa relação dos elementos. Eu vou associar com isso que a gente acabou de trazer. Os elementos, a terra, a água, fogo, o ar, tal, lá naqueles processos de atuação dentro do rito, dentro da maçonaria. Pitágoras também tem essas relações, né, inclusive com uma espécie de biotipologia relacionado ao estilo de pessoas de fogo, de água, e tinha uns ensinamentos. Pode falar um pouquinho sobre isso também? Dos humores? Dos humores. Vamos ver se eu lembro agora. Era que ele dividia nos 4 humores. Não vou lembrar de cabeça. Tinha o colérico, o sanguíneo, fleumático e melancólico. Melancólico era o da água, da terra. Eu não vou lembrar de cabeça. Eu estava falando com o Robson essa semana desses que é um precursor dos signos da astrologia. Era onde você dividia, então você vai ter lá um que era do fogo, que é mais irritante, que é mais avançado, que grita, que vai, que afirma e tal. Aí você tem um que é mais intelectual, que fala e pensa, é mais quietinho e raciocina e tal. Aí tem um que é mais emoção, que sente, e um que é mais prático. Aí quando você pega esses 4 elementos e mistura com as 3 qualidades da alquimia, né, o enxofre, o mercúrio e o sal, você vai ter os 12 signos, que no final são os que a gente conhece, né? Áries, Touro, todos. Uhum. E qual é a relação entre maçonaria... A primeira pergunta que eu fiz lá, uma das primeiras perguntas que eu fiz no início do programa. Eu já vou abrir também para pergunta. Está chovendo pergunta aqui. Eu vou já colocar aqui para vocês responderem. Já vou fazer essa daqui, depois a gente vai intercalar aqui também. Qual a pergunta que eu fiz no início? Qual a relação, se existe relação, né? Qual a relação entre a maçonaria e a escola pitagórica, né? E por que Pitágoras, assim como a Helena Blavatsky, não era também maçom? Bom, eu vejo assim. Tudo isso daí, a vida de Pitágoras, ela foi descrita pela primeira vez por Jâmblicos no ano 250 depois de Cristo. Pitágoras ele viveu no ano 500 antes de Cristo, né? Então 700 anos depois da morte dele é que foi feita a primeira biografia.
Então, ela é eivada de lendas, de suposições e até certo ponto de bobagens, né? Mas temos que procurar a essência do que esse livro diz. E esse livro, A Vida de Pitágoras, diz o seguinte: na escola pitagórica, para se ingressar, não era uma escola que não adiantava chegar lá e dizer: eu quero entrar aí, quanto que eu pago, como é que eu faço? Tinha que ser convidado. Isso lembra Maçonaria. Maçonaria, né? Se convidado, então, aquele que convidasse teria que ser um discípulo de Pitágoras, ou seja, um pitagórico. E ele não poderia convidar para ingressar na escola pitagórica. Quer dizer, eu te convido para tentar o ingresso na escola pitagórica mediante provas. Então, tudo isso daí, a gente está vendo que na maçonaria também, ninguém tem autorização de... Quer dizer, você quer entrar para a maçonaria? Não existe isso daí. Você quer tentar entrar nós, porque vai ter provas, vai ter sindicâncias, vai ter, hoje em dia, exigência de atestados de que a pessoa não tem crimes, não tem dívidas com a justiça, etc. e tal, né? Então, é tentar. Bom, agora, depois, se a pessoa dissesse, não, então eu quero tentar. Bom, então você vai ter que passar por 3 provas. A primeira prova, essas 3 provas seriam a prova da coragem, a prova da inteligência e a prova da virtude. Prova da coragem. Os pitagóricos convidavam o candidato a passar uma noite numa caverna que existia nos arredores da escola itálica ou pitagórica, em Crotona. Passar uma noite numa caverna, numa época que não existia luz elétrica, lanterna, animais selvagens, peçonhentos, prova da coragem. Isso, mais ou menos, é alguma coisa que os maçons conhecem como Câmara das Reflexões, né? E no xamanismo, busca da visão. Visão, verdade. E aí, a segunda prova, a prova da inteligência. Então, o candidato era apresentado a Pitágoras, e Pitágoras, então, não queria saber o que o candidato sabia, não interessava. Ele queria saber se ele tinha capacidade de entender o que lhe fosse falado. Que é o que nas escolas iniciáticas, e a na maçonaria uma delas, né, deveria ser feito melhor. Né? Não interessa o que o candidato sabe. Ele vai ter capacidade de entender os nossos rituais, então vamos explicar alguma coisinha para ele sobre simbologia e ver se ele entende. Prova da inteligência. E a terceira, prova da virtude. Então, 2 pitagóricos se disfarçavam de pedintes, né? Batiam palma lá na casa do candidato, pediam pão e água. Se fosse negado, entrava para o livro negro. Não era aceito de modo nenhum na ordem pitagórica. Então, tinha essas... Isso daí... Então, muita gente diz, então, Pitágoras era maçom? Não, ele não era maçom. O legado pitagórico foi aproveitado pela maçonaria quando ela deixou de ser operativa, de pedreiros que trabalhavam, para especulativa. É nesse instante que eles adotaram o legado pitagórico. Então, essa é a minha visão da coisa.